positivos e negativos nisso. Cada caso precisa ser analisado de modo específico, né? O Max sabe mais do que eu que essas questões morais, elas são complicadas, né? Não é tão simples assim, mas o cara faz o que quiser do dinheiro dele, conquanto que eu tenha a liberdade de chegar e mostrar o que ele está fazendo com o dinheiro dele. É assim que funciona nos Estados Unidos. E aí, o Bloomberg pagou a multa dos criminosos que não poderiam estar, não estariam aptos a votar. Ele foi lá e pagou a multa dos caras para os caras votarem. Criminosos condenados. Era isso que eu perguntei. É difícil entender quem está do lado da criminalidade e quem está do lado da justiça? Eu acho que não. Pois é. Não tem dificuldade, né? A gente chegou num ponto que a cara de pau, assim, que as coisas estão tão claras, que é aquilo que eu tava comentando antes, né? A pessoa até botou no chat, não são inocentes, são idiotas. Agora não tem mais. Mas a ideia era, eu falei inocente de propósito, não tem mais como você se dizer inocente quando as coisas estão tão claras como estão agora. Inocente não, mas você tem aquele caso cognitivo onde a pessoa tem um problema mental. E algumas pessoas pensam que isso é figura de linguagem. Olha, eis que eu tava falando outro dia aqui com meu vizinho. Eu tenho um vizinho aqui que ele tem a bandeira do Don't Threaten Me, Trump 2020 e a bandeira dos Estados Unidos. O cara tem uma coleção de rifles, não preciso nem dizer o que ele pensa politicamente, né? Então assim, eu tava conversando com esse meu vizinho do lado, assim, do ladão mesmo. A gente boa pra caramba. Assim que eu cheguei, ele já falou, bem-vindo à vizinhança, não sei o quê. E isso porque eu tenho um beiço deste tamanho, né? Essa pele aqui, e todo mundo ainda fala que americano, redneck, é preconceituoso, etc. Enfim. Eu tô mais clarinho aqui, é cada luz. Tirou luz aqui, eu fico preto. Deixa eu desligar aqui pro pessoal poder ver. Negão, ó. Nem aparece mais. Vou ligar a luz. Mas o vizinho, eu tava falando com ele, Max, assim, ó, chega a certo nível de discussão sobre a esquerda que a pessoa, ou ela precisa ser presa ou colocada no manicômio, porque ela é um perigo que convive para a sociedade. Entendeu? Ou ela, tem uma terceira via aqui, uma terceira opção, ela precisa ser medicada. Entendeu? Então, sim, ou ela precisa ser medicada, ou ela precisa estar no hospício, ou ela precisa ser presa. Eu não acredito que haja uma quarta opção. Vou fazer um exame antidoping aí. Debate que ou é uma dessas três aqui ou nada. Diga, Daniel. Não, vou fazer o exame antidoping. O quarto aí, coloca a quarta. Fazer o antidoping. Vou fazer o exame antidoping, exatamente. Então, assim, não dá, cara. O Biden não quer fazer o exame antidoping. Por quê? Cara, que loucura. Por quê? Loucura. Entendeu? O cara anunciou, não vou fazer o exame antidoping. Acabou. A eleição acabou. Agora, tem um problema, né? A questão que vai chegar à Suprema Corte, embora já se tenha uma decisão da própria Suprema Corte dizendo que não se pode fazer isso que aconteceu em Minneapolis, né, de você ter mais pessoas na sua lista para levar os votos. Por que acontece isso? Né? Muda de estado para estado. Né? Na Califórnia é livre, leve e solto. Né? Aqui na Virgínia eu não lembro como é que é. Não lembro também aqui do ladinho, que é Maryland, também não lembro como é que é. Mas eu lembro que na Califórnia é livre, e na Flórida acho que um parente, 3 pessoas da sua casa, aí você pode levar o voto dessas pessoas. Mas o que aconteceu em Minneapolis é criminoso, né? Foi registrado em vídeo, né, pelo Projeto Veritas. O James O'Keefe virou trending topics em todos os Estados Unidos na noite de ontem e na manhã de hoje. O Trump tweetou 5, 6 vezes sobre o mesmo assunto, o assunto sendo publicado pelo Daily. Não foi o Daily Wire apenas, não, o Daily Wire, mas acho que o Daily Mail também. O Breitbart, o Terça Livre publicou, mas aí quem retweetou foi o Projeto Veritas. Então vou falar dos 5 que o Trump publicou. E o New York Post. Então, o Daily Mail, né, que não é um site de direita, publicou. O Breitbart é de direita e o New York Post é uma das mais fortes mídias conservadoras, jornais, né, aqui dos Estados Unidos, e publicou também. Então, assim, não tem como dizer que foi um blogzinho pequenininho, um sitezinho pequenininho que publicou. Não, várias pessoas publicaram, vários jornalistas da Fox News retweetando a matéria. Isso será falado hoje, amanhã. Eu tô doido para ver o programa da Laura Ingraham hoje à noite, né, e o Tucker Carlson, porque provavelmente isso aí vai ser um assunto a ser tratado com esse adicional, né? E o Biden não irá fazer exame antidoping. Pois é. I wonder why. Eu já botaria assim, I wonder why. Não, e o Alan, acabou que a gente comentou muitos assuntos interessantes, até notícia aí que apareceu durante o boletim. Durante, né? Aqui é ao vivo, aqui tudo acontece ao vivo, cara. E a gente acabou não comentando a notícia do dia ainda, né? A ONU diz que pandemia de Covid-19 faz número de famintos no mundo dobrar, tá? Um relatório divulgado pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU indica que o número de famintos no mundo praticamente dobrou por causa, né? E aí eles põem pandemia de Covid-19, mas na verdade não é isso. Foi por causa do lockdown. Foi por causa de toda a histeria, toda a loucura que se fez, né,
é a partir de uma pandemia real que existia, né? Pandemia é o vírus da gripe no mundo inteiro, coisa que sempre acontece. E o lockdown, todas as restrições, todas as loucuras que se fizeram, acabando com as economias do mundo, por causa disso, se nada for feito, 265 milhões de pessoas não terão o que comer até o final do ano. Parabéns para os envolvidos, né? Eu vou ler só isso, não precisa ler mais. Já tá claro, né? Max, todo mundo sabia disso, né? No início. Sim. E óbvio que tinha muita gente que estava assustada com relação ao Covid. Isso mostra muito o que nós sabemos sobre ciência, sobre medicina, sobre saúde. É um tema que está crescendo, as pessoas... tem gente buscando saber mais sobre saúde, tomando whey protein, procurando saber o que pode estimular mais a queimar caloria no corpo, queimar carboidrato, onde que eu posso consumir mais proteína. Isso nos últimos anos tem crescido, né? Essa curiosidade, isso tem atraído a atenção das pessoas, as pessoas estão querendo saber um pouco mais sobre saúde, querem ficar mais saudáveis, né? Embora eu fico me perguntando, né, o que é ser saudável, é um assunto que ninguém trata, né? Ninguém mostra uma pessoa saudável, ou se é possível criar um protótipo do que seria a saúde e sair aplicando isso nas pessoas. É um tema bem ardiloso, né? Um tema bem perigoso, mas a gente sabe muito bem o que está por trás dessa narrativa da imprensa, de ficar usando-se de uma autoridade que a ciência não tem, né? Se a ciência tem algum tipo de autoridade, é a autoridade do debate, do contraditório, e não do dogmatismo. Né? Acusam tantos religiosos de serem dogmatistas, de serem pessoas que estabelecem um dogma que não pode ser questionado, etc. No âmbito da fé, o que é absolutamente possível, né? Assim como Jesus fala, né? Eu sou o Filho de Deus, e aquilo não pode ser questionado, não é matéria de debate. Isso para quem se diz cristão, né? Então você tem o dogma na religião, e na ciência você não tem. Pronto, final, acabou. Durma com esse barulho. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Então não tem conversa. Na ciência não tem isso. Você tem que colocar duas questões contrárias, não contraditórias, vale lembrar isso, né? Aí. Você tem que colocar duas questões contrárias e começar a ver quais delas estão de acordo com a razão humana. E desde o início a gente começou falando aqui, ainda em abril, né? Março foi mais intenso, ainda em março, abril foi mais intenso. Nós colocamos aqui em debate a questão da infectologia, o que a gente aprendeu com grandes infectologistas, o que a gente aprendeu sobre virologia. Nós trouxemos médicos competentes que poderiam tratar do assunto, divulgamos vídeos de pessoas, não apenas na área da saúde, mas na área da bio... Como é que era o nome da área lá do Dr. Shiva? É bioengenharia. Bioengenharia, né? Não anotei aqui, então, honestidade com o meu público. Não sei, eu pergunto. Então, bioengenharia com o Dr. Shiva, mostrando toda a farsa que eles estavam fazendo. Aí chega agora, você tem os dados aí de vários municípios no Brasil que nem sequer teve um único caso, né? São mais de 5 mil municípios, 1.000, né? Como é que é a matéria aí, Max? 1054. 1054 municípios. Mas eu não quero falar errado aqui. 1054. Não, era isso mesmo, 1054 não tiveram nenhum caso. Não tiveram nenhum caso, então é isso. Então, assim, nenhum caso não, nenhuma morte, né? Nenhuma morte, né? Nenhuma morte. Então, em 7 dias, 4.228. Então, um quinto de todos os municípios de um país continental como o Brasil. Então, continue acreditando no Fique em Casa. Agora a gente tem aí os dados da fome, da miséria. Max, se aqui nos Estados Unidos a situação ficou complicada para muita gente, e aqui, olha, aprenda uma coisa, nos Estados Unidos não tem miséria. Tá? Se alguém passar fome aqui nos Estados Unidos da América, provavelmente é uma pessoa que sofre de doenças psíquicas. Porque se você cortar grama, você ganha dinheiro. Se você limpar, se você tirar a neve na frente da casa do cara, você ganha dinheiro. Você consegue ganhar doação de alimentos em várias igrejas aqui, casas de caridade. Você consegue... Max, eu ganho um piano de graça, Max. Como é que num país onde se ganha piano de graça, alguém pode morrer de fome, Max? Pois é. Explica isso. Que o pessoal não tem ideia. Quem nunca visitou os Estados Unidos não tem ideia do que é um país inteiro onde, se você está na miséria, não é pobreza, miséria. Se você está na miséria, que é a linha abaixo da pobreza, você está num país totalmente diferente. Isso é impensável pro brasileiro, ainda mais para mim, que cuidei de moradores de rua, em favelas, fora da favela, na rua, cuidei de moradores de rua, de gente que ficava na favela atrás do Castelão em Fortaleza, gente de favela em BH, gente de favela no Rio de Janeiro, gente pobre no Rio, gente pobre em Barretos, gente pobre em Cruzeiro, em São Paulo, Betim, Sete Lagoas, Fortaleza, vamos lá, onde que eu cuidei de moradores de rua? Sete Lagoas, Betim, BH em Minas Gerais, Fortaleza e Eusébio no Ceará.
cuidei de gente em São Paulo capital, Itapecerica da Serra, Campinas, Cruzeiro, tudo isso em São Paulo. Fora as outras cidades que eu passei fazendo isso. Então, assim, eu vi muita miséria no Brasil. Aqui não existe isso. Sim. Se aqui está sendo difícil, né, para pessoas que. Um lugar onde é muito fácil você girar, né? Fazer o dinheiro ficar aquecido, você vende uma coisa ou outra, você toca uma música, você consegue lavar um prato, aí se o estabelecimento está fechado, você começa a vender alguma coisa de porta em porta com máscara, sei lá. Se aqui foi difícil, você imagina no Brasil, onde é muito mais complicado você se virar nos 30, né, como a gente fala. Por isso que quando o brasileiro vem para cá, fica assim, ó, meu irmão, então quer dizer que se eu ralar, a coisa acontece? Sim. Aqui nos Estados Unidos é assim. Então por isso que imigrante latino-americano, quando a gente fala imigrante latino em geral, né, América Central, América do Norte, América Central e América do Sul, que México é América do Norte, né? Então um imigrante que vem da América do Norte, que vem da América Central e América do Sul, vem para cá, o cara faz o mesmo esforço de trabalho que ele faria no país dele e ele ganha 4, 5, 6, 7, 10 vezes mais. Exato. Max, eu fui ver outro dia preço de cama. E aí eu tava vendo o preço de cama, comprei uma cama por $200. Tá? Mas eu tava mostrando pra minha esposa, falei assim, amor, olha aqui, Max, imagina a cama de uma pessoa muito rica, muito rica. Sabe quanto custa nos Estados Unidos? $3 mil. Uma cama de gente muito rica. Se você converte,